Olá pessoal, tudo bem? Então aqui eu estou analisando um exercício de um aluno meu que ele ficou como atividade de casa. Deixa eu dar um zoom aqui um pouco maior para vocês conseguirem olhar e acompanhar junto comigo. Mas qual que era a atividade aqui? Eu passei algumas frases para esse meu aluno, elas estavam certas ou erradas, independente da situação. Algumas estavam certas, outras estavam erradas. E o aluno tinha que dizer se estava corretamente ou se estava errado. Então aqui eu coloquei então uma tabela para consultas, onde a gente consegue ver que o I am é eu sou e o estou. E o I was é eu era ou eu estava. Isso foi repetido para todos os sujeitos aqui. Tinha uma tabela de consulta, então. You are, no passado vira you were. Deixa eu até colocar aqui em cima. A questão uma linha em cima, então. A gente tem os sujeitos. A gente tem o verbo to be no presente. E a gente tem o verbo to be no passado. Essa tabela aqui que a gente tinha para consultar então. I am no presente, I was no passado. You are no presente, you were no passado. He is no presente, he was no passado. She is no presente, she was no passado. It is no presente, it was no passado. We are no presente, we were no passado. They are no presente, they were no passado. A atividade então aqui era para Michelle então analisar o que estava errado nas frases. Eu coloquei um exemplo aqui embaixo. A frase era I am a good student. I am a good student significa eu sou um bom estudante. Então aqui tinha a frase em português para ela ver se estava certo ou errado. E nesse exemplo, I am, se a gente olhar aqui na tabela, I am no presente, eu sou ou estou. Está correto. Então, I am a good student. Está certo. Aqui embaixo eu coloquei I is a good student. Então tinha que corrigir para I am a good student. Porque olhando na tabela, o I não combina com o is aqui. O is combina com o he, por exemplo. O is combina com o she. E o is combina com o it. He, she, it que a gente utiliza o is. Então essa que era a atividade para ela corrigir aqui e ajustar as questões. Vamos ver então como é que ela fez os exercícios. I were a good student. Eu era um bom estudante. Então, I were está errado, porque é I was. Então, aqui está corretíssimo. I was a good student. Eu era um bom estudante. Agora ficou correto. A Michelle corrigiu legal aqui. A segunda, she is amazing. She is amazing. Ela é maravilhosa. A frase está certíssima, não tem o que alterar. Então ela colocou que estava correto. Perfeito, acertou novamente. He is my friend. He am my friend. Ó, eu até falei he is automaticamente. Para ele é meu amigo. Então a Michelle alterou para he is my friend. Perfeito. A outra frase é we were at school yesterday, que significa nós estávamos na escola ontem. We were at school yesterday. Ficou correta. Deixa eu colocar aqui na outra página pra gente. Ótimo. Agora aí a gente tinha Are you my friend? E ela colocou você era minha amiga? Were you my friend? Perfeitíssimo também. De acordo com a tabela, tá tudo certo ainda. Tudo certo. Vamos para a próxima. You was completely drunk last night. Então, você estava completamente bêbado
na noite passada. You was. Ela alterou para were you. Na verdade, o que tinha que ter sido feito aqui era... Eu vou até colocar aqui um comentário para ela. Como... Deixa eu colocar aqui uns 3 asteriscos aqui para ela saber que foi corrigido. Então, como é a afirmação, não colocamos o verbo to be, que no caso é o were, na frente do sujeito, que é o you. Essa é a primeira observação. Como é isso aqui, a gente não faz essa alteração. Vamos colocar a segunda opção. O correto seria you were. You were. Então, esse que é o correto. O correto seria you were. Ótimo. Agora vamos para a próxima. Were I out of control? I was out of control. Então aqui ela também errou, porque na situação aqui é uma pergunta. O que ela tinha que ter feito então aqui? Número 1, então, é uma pergunta. Então, devemos colocar o verbo to be, que é o was, na frente do sujeito, que era o I. Então, o correto seria was I out of control? Então, esse que seria o correto. Was I out of control? Que significaria eu estava fora de controle. Talvez a pessoa ficou bêbada ou louca, alguma coisa da situação. Então, isso que teria que alterar. I am shy. I am shy. Então, temos novamente essa situação aqui. I am shy, a gente teria que fazer a pergunta. No português seria eu sou tímida. Então, nessa questão aqui, am, como é pergunta, alterar o. Como é pergunta, alterar, colocar o verbo to be, que é o am, na frente do sujeito, que é o I. Então, seria o correto. O correto seria am I shy? Am I shy? Opa, na verdade aqui, o que aconteceu é uma afirmação. Eu sou tímida. Então, a gente nem coloca, nem altera, para ver como eu também não percebi. Mas ainda está errado. Por quê? Temos que alterar para resposta. Como não é uma pergunta em português, deve-se tirar o ponto de interrogação e colocar o ponto final. Se, número 2, então, se fosse uma pergunta, deveria colocar o verbo to be na frente do sujeito. Então, aqui, essas que são as correções que a Michele deveria ter feito. Legal, pessoal?
Então, aqui mais uma alteração de sujeitos. You are a doctor. Você é doutor. Então, como é pergunta, o que aconteceu aqui? Como é pergunta, ela deveria ter alterado a ordem. Como é pergunta, você acertou a ordem, mas colocou o verbo to be no passado, o que não deveria ter sido feito. Então, o que aconteceu aqui? O you are, ela deveria ter colocado o correto, deveria ter sido Are you a doctor? 3. Were you, deixa eu colocar aqui mais para baixo, were you a doctor? Significa você era um médico ou doutor? Eu vou até alterar aqui. Você é médico. Então, aqui embaixo eu vou colocar também médico para deixar mais simples. Então, essas 3 situações aqui. Vamos para a próxima. I wasn't there. Eu não estava lá. Corretíssimo, então, essa daqui. Perfeita correção, Michele. It was barking last night. It was barking last night. Então, como é uma pergunta, é uma pergunta. Deve-se alterar o. Deve-se colocar o verbo to be, que no caso o nosso verbo to be é o was, na frente do sujeito, que no caso é o it. Então, a frase ficaria, o correto seria Was it barking last night? Isso aqui que foi a alteração que a gente tinha que ter feito. She wasn't playing guitar. Ela está tocando violão. Então, aqui é uma frase, ela está tocando violão. She is playing guitar. Perfeitíssimo, perfeitíssimo. They are rich. Correto? Então, aqui vamos colocar. É uma pergunta. Deve-se colocar o verbo to be, que é o are, na frente do sujeito, que é o they. Então, agora sim. 2. O correto seria Are they rich? Are they rich? Então, esse que seria o correto. Legal? Is you watching TV? Ela colocou, então, a Michele, Are you watching TV? Perfeitíssimo. The chocolate is very sweet. Perfeitíssimo. O chocolate é muito doce. Correto. Where is you? Onde está? Onde você está? Ou onde está você? Certíssimo. Ela trocou para Where are you? Where were my books? Onde estavam meus livros? Where were my books? Corretíssimo. Então, a atividade 2. Escolha 5 frases e transforme elas. 1. Se for afirmativa, transforme em interrogativa. 2. Se for interrogativa, transforme em negativa. E 3. Se for negativa, transforme em afirmativa. Essa aqui, então, vou pausar aqui e o próximo vídeo eu coloco para vocês o que a Michele fez e as correções. Um beijo, pessoal, um abraço e até a próxima aula.